Boa noite, gente. Boa noite. Vamos testar o som enquanto o Instagram avisa. Minha gratidão a todas as pessoas. Eu já tenho ali, acho que é Miriam Sobral, né? Miriam Sobral, seja bem-vindo, viu, querida? Muito obrigado pela presença na nossa live, no nosso streamer. Mais uma noite com a cultura sergipana. A gente hoje tem aqui o Antônio Persani. Antônio, me dê o alô para me ouvir teu timbre de voz. Ok, som. Me ouve bem? Antônio, me dê o alô para me ouvir teu timbre de voz. Perfeito, som. Antônio Rodrigo, é porque tem um delay de quando você fala, são segundos depois para me esperar aqui. Mas obrigado, Sergival também presente. Um abraço, Sergival. Sergival. Maria Helena também, muito obrigado pela presença. Abaixando o som aqui. Bom, gente, gratidão. Tá? E sou muito grato por vocês. As pessoas vão entrando e eu peço às pessoas que sigam o perfil, que comentem, que recomendem, que se quiser fazer alguma pergunta, eu vou ler aqui. Eu leio tanto na minha frente como eu leio aqui, né? E estamos conversando com Antônio Persani. Eu sempre o apresento como um cantor da music Christian. Aí as pessoas riem quando eu digo isso. Ele está dizendo aqui que desde a época da PNP, há 20 anos atrás, ele dizia: por que music Christian? Porque são músicas cristãs, né? O cantor evangélico é gospel, o católico é music Christian, né? E às vezes as coisas... Eu vou explicar a vocês a diferença do que é um cantor secular do que é um cantor music Christian. Isso no decorrer a gente vai estar falando, entendeu? E vocês vão entender por que ele é um cantor de music Christian. Porque ele canta também dentro da homilia da missa da Igreja Católica Apostólica Romana, que são coisas diferentes. Existem músicas seculares que retratam temas da Igreja Católica. E existem músicas que são próprias para as missas. Então, dentro da vibe do que o Papa determina que pode ser feito. Isso, independente disso, ele também faz shows particulares. E a gente vai ver que atrás do Persani tem um forrozeiro, um homem da música raiz, que muita gente não conhece, né? Mas vamos que vamos. Obrigado a todas as pessoas aí presentes, né? E a gente vai aqui. Bom, Antônio Persani, boa noite. Boa noite, querido. Muito bom estar aqui. Encontrar esse cara que, vamos tecer comentários aqui, que foi uma das primeiras pessoas que abriram espaço, vamos dizer quantos anos atrás, né? Para a gente não entrar no detalhe da idade. Todo mundo sabe que eu sou idoso. De nada, um cara que há muitos anos atrás me convidou para alguns programas, para programas da PNP, enfim, e que ficou esse carinho, esse respeito tantas vezes que ele pode e que é possível a gente estar presente. É muito bom estar aqui para falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da música no contexto geral, porque eu tenho um outro podcast que eu vou participar brevemente. Pode falar. Onde a gente vai falar... eu lembro já, me permita, daqui a pouco eu estou lembrando para falar o nome dos meninos. Dose dupla, pronto. São Fábio e Fabinho e colega que fazem um podcast católico e que
englobam assim, essa missão de quem trabalha com a música. E a gente vai lá nesse podcast falar um pouco, talvez que eu possa falar aqui também, que é da música no contexto geral. Daquela que eu vivo, que é a música católica, e daquela a qual eu continuo trabalhando, que é a música popular. Porque existe uma diferença, né, na minha vida, porém ambas estão caminhando juntas, desde quando eu me conheço como gente, como músico. É tocar na igreja, respeitando todo o rito, tudo aquilo que é proposto e orientado pela igreja para a gente tocar, e também tocando nas festas que são onde eu sou contratado para música popular, mantendo sempre um respeito, um carinho e uma qualidade no nosso trabalho musical. E aí depois vem também o forró, que é quando a gente trabalha com forró pé de serra. Enfim, eu digo sempre que a música, ela tem essa capacidade de fazer o bem na alegria, na confraternização, no popular e também no religioso, que nos leva, como disse Santo Agostinho, né, quem canta reza 2 vezes. Antônio Bersani, nós não temos assim uma cultura católica. O Brasil é um país eminentemente católico da sua formação, estruturalmente deve ser laico, porque devemos respeitar todas as religiões, mas a gente precisaria conhecer um pouco mais do procedimento, de como se comportar. Eu vejo que cada dia tem alguns problemas. Boa noite, Maria Angélica, boa noite, Jorge Mendonça, boa noite, Paulo César de Almeida. Comportamento, por exemplo. Quando o fotógrafo pode fotografar ou não? A gente não sabe. Mas vamos nos prender à música. Certo. A homilia tem um repertório próprio. Então, isso é algo que eu, graças a Deus, aprendi, até eu sempre digo, eu aprendi errando, e é errando que se aprende. Por quê? Existe uma grande diferença de você tocar uma música que ela é com um contexto religioso, e há uma diferença da música que é litúrgica. Eu falei até no programa que eu estava com você, que tem músicas que são próprias da liturgia católica. E cada religião tem os seus direcionamentos. Eu estou falando, eu vou usar um termo de Padre Fábio Marinho, eu vou falar dentro do contexto católico, onde eu vivencio. Sim, é o que você vive, é o que você trabalha. Então, eu respeito todas as religiões, porém eu defendo aquilo que eu aprendi e onde eu vivencio minha fé. Na Igreja Católica você deve seguir as orientações do que eu posso tocar. Por exemplo, sou chamado para um grupo de oração, onde a gente vai fazer um louvor, vai meditar a palavra de Deus e tal. Então, eu tenho músicas que eu posso tocar ali, trazendo esse louvor, essa alegria, ou aquele momento mais oracional. Então, nem toda música que eu toco ali, eu posso tocar dentro da celebração eucarística. Por quê? Porque existe um direcionamento. Tem um bispo que dizia assim, a música da liturgia católica, ela é o nós, e não o eu. E aí eu fiquei assim, caramba, tem sentido. Por quê? Porque quando você canta na liturgia eucarística, na celebração eucarística, você está cantando com uma grande assembleia. Então somos todos nós cantando juntos. Não é a minha música, eu com Jesus, eu cantando para Ele. Eu tenho um momento um momento que eu posso falar diretamente com Deus, e você tem a maneira de rezar, de cantar. Mas a música, o contexto mais fácil de você entender é isso. A música da liturgia é o nós. Ela tem que trazer o contexto. Um exemplo. Tu te abiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Quando você fala assim, fala daquele momento que Jesus chamou aqueles discípulos, aquelas pessoas, para seguirem a Ele. Então, quando você canta um canto desse, em um momento de comunhão, em um momento da celebração eucarística, você está cantando como se você estivesse colocando toda a Assembleia naquele contexto
bíblico, onde Jesus convidou que quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Farei, até quando ele fala, farei de você pescador de homens. É homens, né? Pescador de homens, porque para trazer os homens do mundo para ele. Então, assim, a música ela tem que ter esse contexto, que ela não seja algo individual, ela tem que ser coletiva. Então, quando você sente, aí claro que isso é quem toca numa celebração tem que buscar estudar, tem que buscar entender esse contexto, e às vezes a gente pode cometer uma falha, cara, esse canto não devia ser colocado. Então, por isso que a gente pesquisa, a gente vê a liturgia do período. Por exemplo, não tem a liberdade, por exemplo, na igreja, no cantor gospel, o culto gospel está lá, aí você vê de tudo, tá? Tem algumas diferenças. Por exemplo, você vê os cantores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho uma cantora aqui em Sergipe que eu acho que é uma das melhores do Brasil, a Priscila Jus. Ela canta muito e ela tem um comportamento magnânimo. Aí você pega às vezes um cantor pentecostal. Sim. E aí eu já aconteci de estar entrevistando na TV um cantor pentecostal que no meio da música ele tirou a letra original e ele ficou falando em línguas. Eu fiquei perdido e eu não poderia ter aquilo. Eu deixei, tá? Quando ele terminou, eu digo, agora tudo bem, a arte é sua, agora você vai interpretar o que você falou, porque o telespectador em casa não entendeu nada. Para mim, o pensamento é o seguinte, outra coisa que eu vou aproveitar aqui para fazer o terceiro comentário. Eu respeito quem pensa diferente, mas ao caminhar, ao executar a música na Igreja Católica, nas celebrações que eu toquei, eu senti isso. Hoje eu canto, continuo cantando nos casamentos, nas celebrações das missas, e hoje eu tenho o prazer de sempre que é possível cantar com minhas filhas. Então, mandar um beijo aqui para a Laisa, minha social media, minha segunda voz especial, e para a Laila, que é a minha primeira voz. E resumindo, eu estou muito bem assessorado com minhas filhas quando cantam comigo. E a gente começou a experimentar, e eu, como eu toco já há mais tempo, claro que eu comecei a tocar, as minhas filhas nem existiam ainda, depois que Deus nos deu a minha esposa, o Xermônica. E a gente hoje experimenta executar a música católica nas celebrações de uma forma mais oracional. Bem, digamos assim, não sei se você já viu, um contexto um pouco parecido com o gregoriano, que é aquela música que você usa mais um piano. Não estou dizendo que quem usa outros instrumentos... Chega a lembrar uma ópera. Digamos que seja nessa Gente, linha. No final da entrevista você vai ver que o Persani é um forrozeiro raiz que entende de aboio de vaquejada. Aboio nem tanto, mas já ouvi muito. Entendeu? Então, entende. Você entende. Não, entendeu? Ouvi. Quando a gente pular dessa parte, sim, a gente vai para um forrozeiro raiz, talvez mais preparado do que muita gente que está por aí. Mas voltemos ao contexto cristão. Só para concluir esse pensamento, então, hoje, a minha execução musical nas celebrações eucarísticas, e eu estou dizendo pelo que eu experimentei, de você sentir com a sua música, levar, pronto, a palavra que eu tenho percebido é isso, a minha música levou a Assembleia a rezar mais. Então, para nós músicos, é a opinião de Persani. Quando você canta, quando o seu instrumento, quando aquela harmonia entre música, voz, instrumentos, levam a Assembleia a rezar, a entrar mais ainda intimamente na liturgia que você está vivenciando, a música fez efeito, para mim. Porque às vezes isso é algo que é um risco para nós como músicos, a gente se colocar um pouco no pedestal. É um risco. Você está falando, deixa eu tentar decodificar. Comumente, como a gente convive mais com os cantores gospel, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: ele conduz a pessoa ao que na igreja evangélica chamam de entrar na unção. Certo.
é mais ou menos uma identidade. A minha pessoa preocupação... entra num êxtase, Sim. ela e Cristo, Sim. e aí é a adoração. É essa adoração que restaura. Que existe um momento nas celebrações, onde uma coisa é você está na celebração eucarística, e muitas vezes finaliza-se a missa, a celebração eucarística, e tem um momento de adoração, onde tem aquelas músicas que são próprias para a adoração. E em ambos os momentos você deve vivenciar, você deve experimentar profundamente o que você está vivenciando naquele momento. Por exemplo, começa a celebração, então tem um canto de entrada, depois tem um momento de pedido de perdão, o ato penitencial, depois nós temos o glória, depois nós temos o salmo, depois nós temos a aclamação ao evangelho, onde vai se ler o evangelho do dia na igreja católica, é feito dele, é um rito, como você já usa há muito tempo, é um rito. Então, a minha preocupação, pensando e hoje cantando numa missa, minha preocupação é que todas as partes que eu vivencio da celebração eucarística, eu tenha muito respeito para que a minha música, quando eu falo, é geral, é meu instrumento com minha voz, leve a enaltecer a liturgia. Pronto. O termo seria esse. Quando eu digo enaltecer, é fazer com que eu experimente aquele salmo, que eu experimente aquela aclamação, que eu experimente o ofertório, que eu experimente a comunhão, para que a minha música não prejudique nada na celebração eucarística. Porque, e não estou aqui fazendo crítica, porque eu já cometi esses erros. Para mim foram erros. De a minha música ser tão show que atrapalha o rito principal. As que pessoas, a emoção, às vezes, pronto, derruba o cristão. O cristão, porque... ao invés de estar em Cristo, recorre àquela coisa da alma, que é diferente na Igreja Católica para a Igreja Evangélica. A Bíblia que às vezes confunde um pouco. A alma é o psique, entendeu? Para o contexto bíblico da unção. Na Igreja Católica, a alma seria o espírito. Não é bem assim, né? Mas muitas vezes a pessoa chega ali no momento de carência afetiva, ela está doente da alma, ela está magoada, ela está machucada. Então ela pega aquela música e ela termina, às vezes, porque quem está ali é quem? Cristo. Sim. Então a pessoa tem que ter comunhão com Cristo. Aí ela esquece de Cristo e vai para a carne. Então, e para nós, eu estou trazendo toda hora esse mesmo comentário. Não, é importantíssimo. Quando eu te trouxe aqui, a vibe era esclarecer isso, o que eu falei no início, a cultura do que é a missa da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque isso é muito... Eu já vivenciei isso muitas vezes. Que pensando, eu não estava com vontade nem de tocar na missa. Naquele dia eu não estava afim, eu não estava me sentindo bem, eu não estava bem pessoalmente. E aí o que você decidiu, não foi? Não, fui. Não, eu nunca desisto de ir. Eu sempre vou. Mas o que acontece? Eu quero dizer que nesse dia que você está mais frágil, mais pequeno, é a hora que Deus age em você. Eu lembro que inúmeras vezes na minha paróquia, quando eu estou hoje na paróquia São João Batista, um abraço para o Padre Hernani. Lá no João Alves, um abraço, Padre. E terminar a missa e uma senhora, um jovem, naquele dia que eu me senti um nada para poder servir na celebração, a pessoa dizer que Deus te abençoe, você estava muito ungido hoje. Então isso é um sinal mais verdadeiro. De que ela precisava do apacentamento. Não, mas eu estou dizendo de mim, estou falando de mim agora. Na minha pequenez, na minha fragilidade, no meu nada, Deus foi tudo. Jesus foi tudo. Jesus agiu, o Espírito Santo agiu em mim naquele dia que eu achava que eu nem devia ir cantar. Mas eu fui porque eu tenho um compromisso com Deus. E nesse dia, não foi uma só vez não, viu? Inúmeras vezes que eu me senti frágil e achando que não devia cantar na missa. Naquele dia, normalmente são os dias que mais Deus age em mim e mais Deus em mim toca as pessoas. Eu sempre digo aqui que um comentário. Lucas Campelo, obrigado, grande maestro, está aqui conosco.
nosso forrozeiro Maravilhoso. Antônio Bersani. E nosso excelente acordeonista. Então você veja bem, eu perdi, olhei para o Campelo e eu perdi. Não, eu falava desse contexto da importância da celebração e do que toca as pessoas. Tá falando. Mas eu tinha algo assim para falar da doença da alma, do restaurar da pessoa. Sim, eu peguei o nicho. Eu sempre digo o seguinte: os músicos, Lúcifer, a Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz, que quando ele andava saíam notas musicais, mas ele caiu e Deus tirou essa capacidade dele. E Deus diz: tudo que tiver sopro, louve. Mas Lúcifer não tem sopro, ele não tem emoção. Então você veja bem, o músico, ele é muito assediado por o terço caído, a potestade. Então o músico deve ter o apoio da esposa. Esposas, você que é casada com um músico, você tem que segurar a mão do cara. O músico, as pessoas confundem muito a coisa. O músico não precisa beber. O músico não precisa se drogar. O músico não precisa tá pegando, traindo a mulher. Isso, quando o músico faz, tem até um pouco de caráter. Mas ele é induzido. O inimigo da alma da gente age no músico para destruir a família. Coloca assim, são as tentações. As tentações. Então, o que o inimigo da alma quer? Destruir a família do músico. E você pode ter certeza que grande parte dos músicos passam por problemas espirituais. E é aquela coisa, isso você pode vivenciar em qualquer local que você estiver com a música. Porque, por exemplo, quando você tem a visão de quando a música faz bem, e aí você começa, já saindo um pouco do contexto religioso, mas quando eu falo música, eu falo no contexto geral, tipo, você está em pronto, eu toquei sábado, domingo, o aniversário do Caetano, é um garotinho que mora em Minas Gerais, só você vê como é bacana. Eu toquei o aniversário desse menino com 1 ano. A mãe dele, então um abraço, você vai estar assistindo depois, mas parabéns, Adrivalda. Adrivalda tá aí, sua irmã. Parabéns pelas explicações, você é maravilhoso, Bersani. Sua irmã te ama. E eu toquei com esse menino fez 1 ano. Os pais queriam trazer a família a menina sergipana, Suene, e o esposo, o Cristiano, é de lá de Minas. E eles queriam fazer a festa de aniversário do filho aqui em Sergipe. E o forrozeiro contratado foi o Bersani. Porque eu já tocava no condomínio Porto Belo, onde ela, pequenininha, com 10 anos, ela ficava na frente do palco vendo o Bersani tocar forró. Essa moça, que hoje é mãe do Caetano. E hoje é a mãe do E aí o que acontece? Eu toquei a festa de 1 aninho, foi uma maravilha, toda a família veio. A partir daí, eles seguiram, quando foi agora, ele fez 7 anos. Ela lembrou de mim, queria que a festa de domingo que eu toquei fosse conversando de novo. Então dá para entender que algo de bom foi plantado? Sim. Para que aquela música, aquele forrozinho, aquele clima gostoso do São João que a gente fez há 7 anos atrás, ficou guardado naquela família. E veio toda a família de Minas Gerais, os avós, amigos, para aqui, para Aracaju de novo, para a festinha que foi domingo à tarde que eu toquei com o sanfoneiro. E a gente levou aquela mesma alegria, fizemos quadrilha improvisada, fizemos aquele clima gostoso. Ela disse, eu quero que todo mundo, mais uma vez, veja o nosso forró, porque como ela é sergipana. E assim, são coisas que você vai vivenciando e vai sentindo, caramba, a minha música pode fazer bem. A música faz bem. A música faz bem, mas eu tenho que zelar, eu tenho que lapidar a minha música para eu ter o melhor da música. Entende? Porque a gente sabe que existe muita música que não agrega quase nada pra gente, que está aí na mídia e não vou criticar. Mas eu tento, no meu repertório religioso, fazer aquilo que é orientado e fazer o melhor. Na minha música popular, eu tento fazer o meu melhor forró, eu tento fazer a minha melhor seresta, eu tento fazer o meu melhor samba. E assim eu tento
na minha pequenez, na minha humildade, na minha limitação que eu tenho, fazer o meu melhor para que, ao terminar um evento que eu faça, seja ele qual for, eu saia de lá e que a pessoa que me contratou, ou que me convidou, se for um momento religioso também, tenha se sentido feliz com aquela missão que eu tive, independente de ser católico, religioso, ou popular ou secular. Ou melhor, secular ou religioso. Mas que a minha música faça bem. E, consequentemente, quem vai comigo, isso, quando eu vou... Teve um tempo que eu estava com uma demanda intensa de shows católicos, com banda católica. Então a gente fez eventos do SIC, eventos do Aleluia, da Comunidade Shalom, e tantos outros eventos, festa de padroeira do interior, arrastões católicos, né, quando tem aquele bloco católico na avenida. O que você acha? Eu acho massa, porque ali é algo para a comunidade, não dentro de uma liturgia. Então ali você brinca, você se diverte, você se alegra. Você acredita Agora, que a pessoa num bloco na rua, ela pode entrar na unção? Sim, eu acredito. Você acredita que quando você está em cima de um trio elétrico, você teria a capacidade de salvar a vida de uma pessoa que estava decidido matar um desafeto? Aí você está com uma música, e aí você tocou a música, o cara desiste de matar o outro? Acredito, cara. Sabe por quê? Não conheço algo que possa ter acontecido com o meu trabalho musical quando eu fiz esses eventos, quando eu fiz o ano passado, a festa de Nossa Senhora das Graças, Feira Nova. Então, a gente fez um show, num trio, na frente da igreja, logo após a procissão. E a gente fez ali um momento de muita alegria, de brincar com as crianças, de brincar com os casais, todo mundo se animando. Tudo depende de como você conduz a música. Você faz aquele momento de bastante euforia e você depois naquele momento se aproveita ali e conscientiza que tudo aquilo é graças a Deus. E você pode chegar ali e botar uma música oracional mesmo em cima do trio. Eu já fiz isso inúmeras vezes e tenho vários amigos que são da música católica que continuam com banda. Eu ainda tenho a minha banda no coração. Na hora que eu bater o fio, todo mundo se reúne e a gente consegue fazer shows. Não estou trabalhando tão diretamente assim, mas tenho essa possibilidade. E o que acontece? Inúmeras vezes a gente já fez isso, de você estar ali e naquele momento, você está naquela euforia da música e de repente você ali, naquele mesmo instante, você começa a rezar com as pessoas e você transformar aquela euforia em oração. Agora, tudo depende da sua condução. E como você falou, eu me colocar ali como quem é o principal naquele momento é Deus. Quem é o dono daquela alegria é Deus, é Jesus. Quem é o dono daquele momento que você está extravasando, suando, pulando, tem até algumas músicas, tipo, uma pipoca explodindo na panela, se está sozinha, o louvor quase não sai, mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. É o tal de toque, é uma marchinha. Então, isso é uma música que quem é da Igreja Católica conhece. Isso todo mundo tocou, toca e tocará. Essa música de Cosme, um cantor católico lá do Rio de Janeiro, de uma comunidade lá. E é uma brincadeira. E você faz aquela pipoca, então você brinca com a criança e você vai tocar pipoca, vai. A pipoca é aquela música que você brinca com as pessoas. Então, naquele momento, no trio, no palco, você vai brincar com a pessoa e vai fazer com que, talvez aquela pessoa queria ficar quietinha ali no canto, sem fazer nada. Eu já fui para o interior de pessoas, meu filho, não pensei de me divertir tanto num show católico. Eu nunca pensei de dançar hoje, e dancei. Isso se divertindo, com tranquilidade, com muito respeito. E você depois, no momento específico, você para assim, gente, agora vamos agradecer a Deus, porque toda a nossa alegria, todo o nosso suor, toda essa brincadeira foi graças a Jesus que está aqui no nosso meio. E é Ele que faz a gente ter essa possibilidade desse momento. Então, a música pode e deve ter esse contexto. E uma vez eu lembro que um rapaz lá na igreja, no João Alves, ele chegou para mim e disse,
Antônio, você não sabe, mas teve uma vez, quando tinha um evento aqui da paróquia, que a gente fez um bloco da paróquia que tinha lá, a gente fez o show, e ele disse, eu quis ser aquilo que você estava sendo em cima do trio. Ele estava muito triste, hoje ele é casado, e ele disse, quando eu vi você naquela alegria, naquele momento, não era um caso extremo, mas era um momento de um pouco de tristeza do coração dele. E ele disse assim, eu senti, não foi você, eu não estava vendo você, mas eu senti que aquela alegria era o que eu precisava para mim, naquele dia. Aí ele disse assim, e você me contagiou. Aí eu disse, não fui eu, liga ela, aí foi Jesus, que através de nós que estávamos no trio, nós que estávamos animando, que estávamos brincando com toda aquela multidão no bloco, nós estávamos sendo instrumentos de Deus para fazer isso. Quando eu abri, eu falei um exemplo do fotógrafo. E certa feita, eu conversando com um amigo padre, e ele me passou uma visão que eu disse, faz sentido. Ele me disse o seguinte, o sacerdote não deve deixar que as pessoas transitem pelo altar. Sim. Porque pode não estar em Cristo. E é um altar sagrado. É uma coisa sagrada. Sim. Você tem o ara. Ontem aqui eu citei o aspecto, por exemplo, quando o padre dá hóstia, se a hóstia cair no chão, tem que devolver para o padre para que ela seja dissolvida. São normas que tem pela Igreja Católica. Na verdade, se a hóstia cair, o ministro ou o padre, eles devem recolher e comungar. Na coisa, pelo que eu li, ela deve ser dissolvida em água, porque é o corpo de Cristo. Mas desde que ela não tenha sido destruída, caiu, você recolhe. Se o fiel não quiser receber, o ministro ou o padre pode comungar. Eu assisti um padre pela internet que a pessoa, quando concebeu a hóstia, o padre pegou para a pessoa pegar, ele pegou com a boca e saiu, ironizando. Sim. O padre saiu, foi atrás, Sim. e exigiu Ou a devolução devolve. da hóstia. E eu acho isso muito importante. Aí eu te pergunto. Porque é questão de respeito, sabe, Valadão? Quando... Eu acho o seguinte, olha, eu tenho um pensamento, outras religiões têm o seu culto, têm a sua maneira de vivenciar a sua fé, e eu devo respeitar. E na católica também há de se ter esse respeito. E tipo, eu sou católico, vivencio minha fé, eu vou respeitar as outras religiões da maneira que eles vivenciam. Mas eu exijo que respeitem a maneira como nós vivenciamos. Porque aí existe o respeito religioso. Mas aí a minha pergunta com você é o seguinte, você tem uma banda, quantos membros? Hoje, em torno de 8 a 10 membros. 8 ou 10 membros. Você deve ter inclusive um hold. Sim, sim. Se você tiver dúvidas do estado de espírito do músico, ele entra para tocar ou não? Então, já não há nem esse risco, porque quando se formou um grupo de amigos que acabamos virando uma banda, foram todos que comungavam da mesma fé. Entende? Então não tem esse risco de que essa pessoa está comungando da mesma realidade que eu penso ou não. Porque quando eu convidei o meu baterista, o meu percussionista e todos os demais, foi porque aqueles eram pessoas que vivenciavam na igreja aquilo que eu já vivenciava. Foi só uma junção de pessoas com a mesma afinidade religiosa, vamos dizer assim, católicos que já tocavam, tipo, eu tocava e, tipo, meu compadre Tiago, conheço o Tiago, ele é meu guitarrista, e o Jesus Padrinho de Cecília, então ele toca na igreja, eu também toco na igreja, então hoje ele, além de ser meu companheiro de música, como meu sanfoneiro também é, ele é um cara que é da igreja católica. Então todos os demais já vivenciam isso, então eu nunca tive essa dificuldade, porque todos comungavam da mesma fé, entende? Então eu nunca tive assim, mas essa pessoa não está dentro dessa linha, eu não tive essa dificuldade. Quando eu falo linha, eu não me refiro à fé. Não. Às vezes você pode ter um choque e está doente da alma,
você perdeu o emprego, você perdeu um filho, você perdeu um pai, e aí você é abalado na fé. Sim, sim, sim. Quando você é abalado na fé, imediatamente você fica doente da alma, você se distancia de Cristo. Ou não, porque também depende da realidade que você, não vou dizer nem da religião, vou dizer, dependendo da sua vivência com Jesus, pode acontecer isso, pode, obviamente, porque nós somos humanos, somos frágeis, mas também você pode dizer assim, agora eu só tenho Jesus para me ajudar. E aí você, se você vive numa comunidade, eu vou dizer isso por mim, se você vive numa comunidade e vivencia essa experiência de saber o quanto é bom ter pessoas que comungam da mesma experiência. Eu vivo isso na própria jovens. Agora no São João minha filha ficou doente. E a gente passou por um momento difícil e tal. Primeiro foi Jesus. Para mim, para minha esposa, para nos dar força, para a gente conseguir segurar aquela dificuldade, aquele momento difícil. Mas eu digo com todas as palavras, foi a minha comunidade, a oração das pessoas. Inúmeras pessoas, assim, dos grupos pastorais e movimentos, rezando pela saúde de Laísa, mandando mensagem, olha, estou aqui, o que você precisa, meu irmão, mas a gente está rezando por ela, vai dar tudo certo. Então, vivesse isso para nós, a gente estava passando preocupação, estava sofrendo, mas não nos levou a afastar, ao contrário, disse, caramba, agora que a gente tem que exercitar a fé. É fácil não, mas qual é a hora que você exercita ter tirado a carteira de motorista? Quando você pega o carro para dirigir. Você disse uma coisa que mexeu comigo. Nem lembro. Você disse o seguinte, que você estava com sua esposa, o quadro de sua filha estava muito complicado. Sim. E a sua oração foi, Senhor, faça a tua vontade. Foi. Na verdade... Quando você disse aquilo, você mexeu comigo. Porque, na verdade, Valadão, tem momentos, tipo, a vida da gente é muito breve. Eu sempre tive esse pensamento, eu lá até em casa, mas eu sempre pensava, tipo, eu vou tocar hoje. Peguei o carro e saí, eu não sei se eu vou voltar. Concorda comigo? Sim. Porque pode ter um acidente. Futuro a Deus pertence. Não, e assim, aí eu tenho duas filhas, Laila com 26, Laizinha com 20. Deus deu a graça de tê-las. Minha filha podia ter morrido algum tempo atrás. Tantas famílias que perderam filhos novos. Durante a Covid. Quando a Covid, e tantas outras situações. Então, quando Laísa estava assim, eu disse, poxa, meu Deus, a gente estava fazendo todo o nosso melhor para cuidar dela. Fizemos tudo o que era possível, mas a gente dependia dos médicos, dependia de todos os procedimentos que estavam acontecendo. Mas eu lembro de estar na igreja de São José, e eu disse, Jesus, antes de nascer minha filha, era tua. Aí eu lembrei muito forte isso. Sim, porque de fato porque o que acontece? Naquele momento, o que eu queria? Ela estar com ela e pedir que aquela doença viesse, aquele problema viesse para mim, que ela ficasse boa e fosse para casa. Mas às vezes aquilo que eu quero não funciona assim. Aí eu disse, essa hora eu falei com minha esposa, a gente falava, é hora da gente exercitar a fé, vai dar tudo certo, vamos lá. Até o Laísa bem sabe que disse assim, bora para cima, pai. Esse termo ela ficou como se fosse, se você olhar no Instagram, minha filha vai estar lá, às vezes quando ela coloca, exame de sangue hoje, tá, bora para cima. Esse bora para cima é tipo assim, vamos confiar, vai dar certo. Vamos lá, é uma vitória a cada dia. E quando eu estava na igreja, eu dizia assim, Senhor, São José foi o pai adotivo de Jesus, ele precisou se doar muito, aceitar que ele ia ser pai de um filho que ele não gerou, cuidar de Jesus, fugir para o Egito para o menino não ser morto, eu aceitar aquele sonho que aceitasse Nossa Senhora, porque era um plano de Deus na vida deles. E eu pedi a Deus que eu tivesse um mínimo de sabedoria para aceitar aquele momento e cuidar da minha filha. Muito forte. E aí esse cuidar foi na hora que eu disse, mas que seja feita como Jesus. E aí na hora você dá um turbilhão de pensamentos, né? A única coisa que eu podia fazer é o que? Confiar em Deus que ia dar tudo certo. E fazer aquilo que a gente podia fazer dentro da nossa possibilidade. E eu lembrei daquilo que Jesus falou das Oliveiras, quando ele disse, Pai, se possível, afasta-me desse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então eu disse, Jesus, antes de nascer minha filha, ela é tua.
Então, quero muito que ela fique boa, quero que ela venha para casa, que dê tudo certo. Mas seja feito à tua vontade. É fácil não, é difícil. É, isso demais, mexeu velho. comigo, viu? Isso é muito difícil. Naquele dia eu perdi o sono. Aí acontece, e aí eu via. Eu lembro que teve um dia, cara, que a gente saiu, eu estava tocando numa farmácia aqui em Aracaju, Rocha Rodrigues, no Abraço Rodrigues. Eu terminei lá, mas o sanfoneiro, a gente correu para o hospital, que a gente queria ver Liza. E a gente chegou lá no hospital, o sanfoneiro estava louco para ver, porque ele conhece ela desde pequenininho. E a gente chegou lá e visitou ela e tal. E a gente saiu de lá, poxa, uma maior alegria do mundo, que ela estava reagindo, estava ficando bem e tal. Aí você disse, poxa, vale a pena você voltar, correr. Quando eu estava chegando no João Alves, eles vão passar na igreja para te rezar um pouquinho, quando a gente chegou na igreja, estava um terço dos homens reunidos. E eu tinha pedido, além dos outros grupos, que o pessoal do terço rezasse por Liza. Liza hoje é coordenadora pela misericórdia de Deus, ela está na PASCOM, que é a parte de comunicação da paróquia. E o pessoal do terço gostou muito dela, brinca muito com ela, com todas as meninas, o pessoal da equipe, né, os meninos também. E eu lembro que eles disseram, estamos rezando por Lizinha. Quando eu cheguei, e eles sempre me avisavam que tem o texto todo domingo de manhã, tem todos os encontros que eles fazem. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, nesse dia eu estava voltando do hospital e eles estavam reunidos. A primeira coisa que perguntaram foi, como é que está Lizinha? Como é que está sua menina? Está bem, está assim, está assim, está assim. Vamos rezar agora aqui, agradeço que a gente estava rezando por ela há pouco instante. 19h38. Estamos conversando com Antônio Persani, um homem com uma fé sobrenatural. Tá? O apóstolo Paulo, ele não condena a fé sobrenatural. Não condena. Ele só diz que você tem que ter uma fé, como foi o termo, racional. A fé sobrenatural é uma coisa. Mas a fé pode ser sobrenatural e racional. É o que você queria, foi contemplado. Vamos agora conhecer o forrozeiro Antônio Persani. Aí eu tenho que botar meu chapéu. Seu pai foi forrozeiro, né? Na verdade, Valadão, quem me vê, engraçado que tem gente que me conhece tocando música popular e não sabe que eu toco na igreja. E tem gente que sabe que eu toco na igreja e não sabe que eu toco música popular. Aí quando eu falo popular, desde a MPB até o secular. Forró. É secular, até o forró. Na verdade, eu acho que por eu gostar tanto de forró, e isso se ramificou para a minha família toda, tem um pouco do dedo dos dois, de seu Adroaldo, lá de Dores, um cheiro do meu pai, e Dona Givalda. Porque a minha história na música começou quando minha mãe, eu tinha 15 anos, eu acho. Eu ia para casa de um colega meu chamado Joetânio, e o pai dele, o senhor José Cardoso, que em memória, ele tinha um violão, um Giannini, nem lembro, mas um violão. Giannini era? Ou era de Giorgio, não lembro. E eu via ele fazendo duas notinhas, que era um Lá menor. Eu achei isso aqui um absurdo de bonito. E aí eu peguei o violão emprestado e nessa conversa minha mãe viu que esse violão, eu disse, devolva. Aquela bronquinha básica que ninguém tinha medo de receber, recebia, ninguém ficava com mimimi, porque a conversa era diferente da criação. E devolvi o violão e depois de um tempo minha mãe me deu o meu primeiro violão. E aí eu comecei a tocar na igreja, aprender uma coisinha por lá. Só que a música, o forró, já vinha com a gente. Eu lembro que eu tive sempre vontade de falar isso. E não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, de ir no programa dela quando ela era viva, da Clemilda. Eu lembro que eu pequenininho, eu tinha um tambor, minha mãe comprou na feira de plástico. Eu sentava, como eu estou de frente aqui para esse celular, eu sentava no chão para assistir o programa Forró no Asfalto, tocando zabumba. Eu ficava ali, enquanto o programa não acabava, eu ficava tocando na frente da televisão. Eu tenho isso em memória. E meu pai gosta muito de forró. Meu pai ele sempre gostou de coisa de sertão, meu pai tinha terreno na Lagoa do Rancho. E meu pai, ele tem uma série de forrozeiros que você conhece. Lourinho do Acordeon é quem, assim, eu posso dizer, foi quem me apresentou o forró, porque Lourinho, quando ele fazia, meu pai fazia o som. Lourinho pai. Lourinho pai, Lourinho do Acordeon, Lourinho Júnior, que é meu amigo, somos contemporâneos até quase tem o idade. Cebolinha também. Tem Cebolinha também, tem o próprio Eric, que hoje é um dos melhores sanfoneiros. Hoje é top, é filho do Lourinho Júnior. Então, só que indo lá para quem começou tudo, Lourinho do Acordeon é compadre do meu pai. E aí, Domingo Vasconcelos é amigo do meu pai. Jonato Macedo. Domingo
aniversário de Domingo Vassoral, viu? Então, Domingo Vassoral eu conheço há muitos anos. Jonato Macedo é compadre do meu pai. Então meu pai tinha esse contexto de muito forró, de gostar muito de forró. E a gente ouviu isso, porque meu pai tinha a tradição de fazer as vaquejadas, os forrós no sertão, e na Rua do Rancho, nas fazendas, e aquele negócio. No curral virava um palco e ali o sanfoneiro tocava. Você corria com o boi? Não, mas eu ia ver o boi correr, porque aí o pessoal dizia, meu pai fazia a vaquejada tradicional, que é aquela de você soltar um boi no mato, e eu ia para lá, às vezes não queria ir não, às vezes ia, porque era criança, queria brincar. É conhecida como a vaquejada de Caatinga. O pegar no boi no mato, que é a vaquejada. O cara se corta todo, tem gente que fura então, rosto. Esse contexto do forró vinha de lá. Quando eu ia, aí meu pai fazia esses forrós na fazenda, no terreno, e tinha sempre forrós do sanfoneiro presente. Dentre tantas vezes, o principal sempre foi o Seu Lourinho, porque era que o pai era o amigo de tomar as cachaçadas, tomar os goró dele, são amigos até hoje, ambos são vivos, graças a Deus. Hoje tem uns 4 meses o Seu Lourinho estava lá em Loures, na casa do papai. Então assim, esse forró que hoje eu gosto demais de tocar, começou daí, de ouvir isso. E você toca o forró raiz no violão? Toco. Então vamos ouvir um pouquinho. Antônio Persani, vamos lá. Forró bem raiz. A todo mundo eu dou psico, perguntando pro meu bem. Tem um coração vazio, viva assim andar psico, sabia vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que canta passarinho, alivia minha dor. Tem pena de sabia, diz por favor. Sabia, tu que canta pelo mundo, sabia onde anda meu amor. Sabia. Quantas vezes eu vi Seu Lourinho do acordeon tocando e eu era doido para tocar, só que ele dizia, sai daí moleque. Até a última vez que a gente tocou junto, foi no evento da Vozes, ele dizia, esse moleque me enjoou tanto que virou músico, porque eu queria tocar triângulo. Aí ele não deixava, e eu ficava puxando a calça dele. Isso aí é uma história que vai ficar pro resto da minha vida. Eu puxava a calça dele para ele deixar, até que eu enjoava tanto que ele me dava um triângulo. Eu tocava 2, 3 musiquinhas, não segurava o tempo, né, o ritmo. Aí tá bom, sai daí, moleque. Só que isso ficou. E hoje, assim, hoje eu vivo da música, da música no contexto geral, tanto tocando, exemplo, o último São João, eu tive o prazer de tocar no casamento de um casal, o filho do seu Valmírio e lá da minha paróquia. E esse casal estava no casamento da minha filha, há 3 anos atrás. O casamento da minha filha, ela queria, eles casaram entre os dias de São João e dia de São Pedro, lá ela, Isaac. Cheiro meu genro e o cheiro meus netos, José Pedro e João Paulo. Está todo mundo dormindo agora, mas depois eles vão ver esse vídeo. Cheiro vovô, te amo. Olha, eu tenho aqui o Luzenaldo Santos. Diz que em Pernambuco isso chama-se pega de boi. Pega de boi no mato. Pega de boi, tá? Eu tenho aqui 2 queridos assistindo, Ricardo Douglas e o grande comediante alagoano Marlon Rossi, que está em Dias em Sergipe, estão assistindo aqui, cara. Muito bom. Lembrando que Marlon Rossi vai estar sábado no Stories com um show magnífico cantando Reginaldo Rossi. Sim, sim. Marlon Rossi foi eleito o melhor comediante do Brasil pelo Faustão, né? Então é um cara assim top, um cara também muito espiritual. Ele é protestante, ele é evangélico, mas ele vai estar aqui sábado. Eu recomendo lá no Stones. Maria Helena também, César Gavião também aí da região do São Francisco do Sertão, tá? Também está assistindo. Bom, e seu pai fazia essas vaquejadas para juntar a galera, porque ele gostava de fazer faixa. Meu pai é engraçado, já que é para falar, vamos falar do seu pai, vamos. Meu pai é assim, meu pai é mecânico, minha mãe era professora,
Mas meu pai sempre gostou da roça, né? Da realidade do interior. E ele sempre teve terreno. E não me pergunta quais cargas d'água, como diz o ditado mais velho, que ele tinha esse costume de fazer festas onde ele matava um boi para fazer churrasco, então o cara tinha a bebida e a carne era conta dele. Ele que temperava a carne. Ele era festeiro. Até hoje. Se deixar... Quantos anos? 86 anos. Ô, danado. Lembrando que Domingo Vassoural faz 86 domingos. É, viu? na verdade, os dois são amigos. Aí o que acontece? Então meu pai sempre gostou de fazer. Meu pai fez uma festa uma vez no interior em Lagoa do Rancho. Ele começou uma festa, isso aí é verídico, isso tem pessoas que constatam. O próprio Olinda Bordiô disse, quase morri de tanto tocar. Começou no São João, terminou no São Pedro. Todos os dias tinha forró. Tinha festa e ele matou um boi, foi 2 bois, sei lá. É aquela história de você matar o boi, tirar o couro, temperar ali, jogar dentro do tonel, e fazer o espeto de madeira e fazer aquela vala no chão e botar ali passar, a negada torrando carne, tomando forró e brincando, se divertindo. Meu pai sempre foi festeiro. Então, claro que isso fica na gente, obviamente. Então, meu pai fazia isso com uma certa frequência. Claro que o tempo vai passando, as coisas mudaram. Mas esse contexto de ser festeiro é meu pai. Meu pai, eu lembro, ele, tipo, carnaval, ele, como ele era mecânico, pegar um carro velho, aquela frente, sair o motor, ele botar um jegue e sair puxando ali, e sair um bloco no meio da rua para todo mundo brincando. É nada, rapaz, isso é o cara. Ele bota, eu lembro, assim... Isso lá em Glória? Lá em Dores. Em Dores. Tipo, pegar e botar um jegue, sair puxando o carro, todo mundo ali brincando, a bandinha de frente tocando. Isso é aquela coisa, porque antigamente, você sabe, né, no interior, sempre os amigos se reuniam para brincar, para fazer a festa, para o aniversário e tal. Então, existe aquela, digamos, como eu posso dizer, aquela consideração do interior, né? Fulano, filho de ciclano. Então, aquele nome ali, você compra um carro, porque existe uma confiança. Então, meu pai fazia, eu lembro de meu pai pegando em cima do caminhão, botando um tripé de serra e saiu o caminhão pela rua e os caras acompanhando com os cavalos. Eu lembro na frente da minha casa. Isso é fantástico. Eu lembro na frente da minha casa, meu pai fazia um arraial na frente de casa sendo caminhão. Eu tive a casa que eu lembro disso ainda existe, eles continuam morando lá. Eu tive a oportunidade de viver isso aqui em Aracaju, né? Eu e o companheiro Tony Chocolate, tinha um maluco que tinha um açougue ali na entrada do Orlando Dantas, entre o Orlando Dantas e o São Conrado, que era Tonho da Galinha, o açougue de Tonho da Galinha. Então o Tonho da Galinha pegava um trio pé de serra, pegava um caminhãozinho, esses F350. Ou uma 608, que era o mais tradicional. Não, mas era um F350. Então ele botava o trio pé de serra, fez uma geringonça naquela época para ligar uma caixa amplificada, tá? E aí o Chocolate virou e disse, olha, vai ter uma festa lá em Tonho da Galinha. Rapaz, a gente chacoalhou o mato que a pega, cerveja quente, eita brincadeira boa da gota. E aquela coisa, sabe, antigamente eu assisto de vez em quando uns vídeos de carpinejar, quer falar? Já. Pronto. E ele faz alguns comentários muito interessantes, tipo, ele tem um vídeo que ele coloca no YouTube, no Instagram, onde ele fala que as pessoas que fazem parte dos 40, 50 anos, são pessoas que, até os 60, digamos assim, vamos colocar até 40, eu já passei disso. Vivenciaram, mas o que acontece? Eu digo assim, pessoas que vivenciaram o antes da tecnologia, tipo, são pessoas que mandaram carta, são pessoas que compraram pirulito. Eu lembro de comprar pirulito perto da praça da igreja, aquele pirulito que era no tabuleiro. Aquilo ali não existe. Hoje é morango do amor, mas é aquele pirulito, doce. Pirulito de mel, de açúcar. Você mesmo dissolve o açúcar, aí fazia o canudinho e botava o canudinho e botava, ainda tinha a tábua do pirulito. E vendia na rua. Então assim, aí eu vejo muito que essas coisas que nós vivenciamos, né? E a tecnologia que chegou, a tecnologia vem para fazer bem, caramba, muito bom. Mas
De repente você perde aquele prazer de você ver a fruta no pé de árvore, ver a galinha comendo milho no quintal. Essas coisas que, infelizmente, hoje, pela realidade de vida, as pessoas não vão vivenciar isso. Porque isso está muito restrito mais lá no interior hoje. E se a gente conseguir vivenciar isso, a gente é privilegiado. Literalmente. Porque hoje a gente tem a tecnologia, hoje eu sou avô, dois netos, ver minhas filhas crescendo, ter recursos. Eu sou do tempo que eu ia tocar no lugar que eu tinha uma caixa amplificada para tocar com 4, 5 coisas para ligar. E você se virava nos 30, amarrar 2 fios e tocava e ia embora. E estava todo mundo feliz. Qual a reação de seu pai quando o filho pródigo volta para Dores para cantar forró para ele? Então, você lembra desse dia? Não vou dizer assim quando eu voltei, mas quando caiu a ficha de que eu me tornei um profissional da música. Que eu venci. Qual foi a sensação dele? Abre aspas. Meu pai não acolheu muito a ideia, porque toca violão, interior, tal, ia dar o quê? Malandro. Malandro cachaçado, certo? Minha mãe me deu, só que eu sempre gostei, a música era muito, muito latente na minha vida. E aquilo foi muito porque eu gostava, eu queria tocar isso aqui. Bom demais. Não adianta, eu queria tocar música. Pode ir. Até temos 7 minutos, dá tempo. Mas o que acontece? Eu queria tocar aquelas músicas que eu ouvia, eu queria tocar isso aqui. Eu queria tocar músicas que no tempo, não existia internet, você ouvia no rádio, eu queria aprender aquilo ali que eu achava bonito. E aí depois eu comecei a ouvir músicos sergipanos, aí eu ouvia Chiqueirão, cara, tem que tocar igual aquele cara, tem que tocar aquilo ali. Eu queria tocar coisa boa. Então, mas claro que eu compreendi, eu não compreendi tanto, mas meu pai não achava, eu percebia, ele não falava. Mas a emoção. Mas entende, aí o que acontece? Então, aquele primeiro instante não foi tão acolhido. Mas eu gostava da música e continuei e tal, e a vida seguiu. Então chegou um ponto que eu já sentia nele a alegria de saber o que estava tocando. Foi quando eu comecei. Eu não comecei com forró, comecei com música popular, violão era para música tocar MPB e tal. Só que depois o forró entrou na minha vida, depois de uma festa que eu fui tocar no lugar do sanfoneiro que tinha falhado e o cara precisava de alguém para tocar, eu tocava em Dores. E eu fui com um zabumbo, um triângulo e um violão, tocando lá. Eu não tenho violão. Eu tenho um segredo, então. Quando olhei a terra com a fogueira de São João, e eu tinha que fazer do violão a sanfona para tocar. E aí depois, quando o forró veio, quando o Nadinho da acordeon, meu Nadinho, meu sanfoneiro, entrou na história, aí o forró apareceu. Aí já era o contrário, aí a presença, quando a gente estava lá, eu já ia, eu já sabia que ia fazer. Ó, então pedindo que você toque mais 2 minutos. Lalani Azevedo, tá? Tem o Dagmar Barbosa. Toque mais. Diniz Lucas, deve ser um amigo seu. Opa! Persane, tudo de bom. Dagmar Barbosa, você é demais. Deixa eu ver aqui. Aí agora bugou aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu quem mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ah, que saudade de você. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, água passageira, mania que daí passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar.
Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça tonta, coração na mão, desejo pega no fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Teu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Antônio Bersani. Gente, eu conheci Antônio Bersani, eu acho que foi aí nos idos de 2006. 2004. Foi 2004? 2004, foi. Aí, resultado. Vai 20 anos, né, pra frente. Eu tinha uma paquera para aquelas bandas que frequentavam a igreja lá do João Alves, né? E aí eu vi um dia ele na igreja e aí, você não sabe quando foi. Foi num show que teve na frente da igreja. foi um bingo que teve para construir a igreja. Pronto, tinha os bingos da construção da igreja, da ampliação da igreja. Aí eu vi ele tocando. E aí eu cumprimentei e convidei para ele ir na PNP. De início ele ficou meio... Com medo. Era medo, era. Aquela coisa, você não acredita não, pô. Porque aquela coisa, você sabe, isso aí eu vou deixar registrado nesse podcast. Infelizmente, é a realidade do nosso, não do nosso estado não, mas tipo, para você ter acesso a participar de um programa, você ter, ser convidado, que é uma série de trâmites que eu sou do interior, Cabo Baixo, então assim... Sim, mas você... Não, eu sou músico, eu sou artista e tal, mas cara, se não me chamar, eu não vou oferecer não. Mas eu gostei. Mas aí você quando convidou, caramba, que esse cara foi mentira, Parecia com uma colega minha quando estava no programa com vocês. Eu não acreditei não, mas bom, já chamou, tinha que ser verdade. Porque naquele tempo eu já tinha vontade de ir no programa da Clemilda, no Forró no Asfalto. Só que eu não tinha contato, não sabia como é que fazia a coisa acontecer. E eu sempre achei que isso tudo era muito longe da minha realidade, sendo bem prático, entendeu? E você foi o cara que, quando me convidou, eu me senti muito à vontade. Posso dizer que você me quebrou o gelo do que é ficar de frente de uma câmera e falar. Claro que a gente tem, assim, cada um nasce com o dom de ser extrovertido, talvez, de ter uma boa oratória, de se saber, digamos, como diz no Pinhão, é pra frente o cara é desenrolado. Mas todos nós temos um pouco de timidez. E eu tinha, naturalmente. Bom, mas aí, esse cara... Criamos essa amizade. Periodicamente eu tenho que falar com ele, né? E você veja bem, eu acho que eu acertei mais uma vez. Nem sempre a gente acerta, né? Mas eu acertei que eu tinha um dos maiores músicos do estado de Sergipe como amigo. E sempre me prestigiou, tá? Toda vez que eu ligo para ele, vamos lá, vamos! Eu vou começar até a cobrar, tá demorando muito me chamar. Não diz que... Você não pode dar dinheiro você pode dar, não pode dar ousadia, né? Deu ousadia. Mas você é meu irmão, você é meu irmão. E pode ficar ciente, sabe, Valadão? E olha que, assim, eu sigo o meu trabalho, eu sigo a minha luta diária, como diz o popular, matando um leão a cada dia, para ganhar um pão. Você tem sua missão, contato com outras pessoas, seguindo sua missão como comunicador, mas é muito respeitosa a relação que existe de Antônio Bersani e de Antônio Valadão. Primeiro, pela maneira como sempre você me tratou, eu acho que o ser humano, a gente precisa de uma série de coisas, mas o que mais a gente precisa de ser respeitado. Principalmente naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a viver. E você, posso dizer, sem sombra de dúvidas, foi uma das pessoas que sempre me respeitaram, não só a mim, quanto... É obrigação. Não, mas entenda. 20 horas. Não, mas tem muita gente que é muito interesseiro. Mas deixa eu falar. 20 horas, eu tenho que terminar agora. Eu tenho 10 pessoas online. Eu peço às pessoas que quando eu encerrar a live, voltem para poder fazer o mesmo comentário, porque quando eu encerrar, apaga. Entendeu? Então todo mundo aí, irmã, prima, o papagaio de Antônio Bersani, volte para deixar o registro. E eu acabei de ver aqui agora, o entrevistado de amanhã já colocou
algo no Stories. Sim. Tá? Amanhã eu tenho um outro forrozeiro. Amanhã, 1º de agosto, eu tenho Joaquim Antônio. Show de bola. Casaca de couro. Vai Grande estar abraço, aqui com a gente, entendeu? E ele andou por ali, vendo também. Gente boa demais. Gente, de segunda a sexta, às 19 horas, Deus vai me ajudar a sempre poder ter um amigo aqui, no conforto do meu sofá, na minha informalidade, fazendo o que eu gosto de fazer, entrevistas. Eu sou um repórter. Nunca tive pretensão em ser jornalista famoso, comunicador, apresentador de televisão. Não. O que me satisfaz é isso. É conversar com o artista para poder reportar para um público. E isso, Deus até aqui tem nos ajudado. E permanecerá ajudando. Obrigado e até amanhã, gente. Deixa eu desligar aqui. todo mundo aí. Beijo. Mônica, Laila, Laisa, meu irmão Adroaldo, Adrivaldo, toda a galera. Um beijo.